esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu sou Michele Vieira e o tema de hoje é gestão e fiscalização de contratos. Ridícula! Fez até uma pausa para a emoção do público. Gente, isso tá muito tendencioso, hein? Não, gravação super esperada. Não tô achando isso justo, ainda não tivemos aula sobre ATP. Mas enfim, eu de verdade, hoje eu acho que eu vou ser mais uma entrevistadora aqui, tá, gente? Eu vou aqui fazer a função de trazer as dúvidas que vocês têm aí de casa, o pessoal que não entende, aquela dúvida que permeia, que de fato, Michele é a nossa especialista em gestão e fiscalização de contratos e vai trazer pra gente muita informação de qualidade. Como a gente começou falando no nosso primeiro episódio, foi 8666-14133. Então vamos voltar lá atrás, quando que começou a se falar alguma coisa? Foi lá naquele tempo pretérito, da IN2 de maneira muito ruinzinha ainda. Aí na IN5 veio com vontade. Veio. Né? E no decreto 11246 veio de novo. Tudo que tinha na IN5 veio para o 11246 com relação à fiscalização de contratos? Não veio. Na verdade, por serem instrumentos diferenciados, né, a norma é mais procedimental e o decreto ele trazendo as figuras, né? Ele apresenta quais são as figuras, as atribuições e a IN ela vai dando passo a passo que cada um desses atores faz, como a gente vai desenrolar a própria execução. É uma cartilha, né? É um passo a passo. A gente que atua na gestão de contratos usa como o nosso livro de cabeceira. Então a gente tem o decreto 11246, mas a gente continua fiscalizando e atuando como estava lá na IN5, que nem a gente falou na equipe de planejamento, né? Sim. A gente acaba usando a IN5 ainda para poder norte, né? balizar né? o nosso direcionamento. E aí tem algo que a gente escuta muito falar, acho que a Michele deve ter respondido isso 1 milhão de vezes em todas as lives que ela já foi convidada, que acho que as pessoas ficam quase que esperando, de maneira esperançosa, querendo ouvir uma resposta diferente. Mas não pode se negar, não é verdade? Eu sabia que vinha essa pergunta. Você falou de forma esperançosa. É porque eu acho que todo mundo tem uma esperança assim de que, não, gente, eles vão ver que não é possível que eu sou obrigada a fazer isso. Mas, de fato, não pode negar. Não pode, por vários motivos. Não é legal e o melhor deles, porque é maravilhoso. Ser gestor fiscal de contratos. Viés temos! E na verdade não podemos negar, mas aí a gente aproveita essa oportunidade de falar que existe sim algumas exceções e que precisam ser respeitadas, que é quando a gente é designado, indicado, né, para ser gestor fiscal de contratos. E se a gente percebe que a gente não tem as competências técnicas para gerir aquele objeto, se não tem afinidade ou por algum motivo se tem algum tipo de impedimento para ser fiscal ou gestor daquele contrato, você precisa sim sinalizar para a pessoa, né, para o seu chefe imediato, que é geralmente quem faz a indicação, a respeito disso, sobre a falta de capacitação, porque você já está numa atividade de alta complexidade. Às vezes já é fiscal de vários outros contratos, não tem como pegar mais esse para fiscalizar. E você sabe que não vai fazer com qualidade, né? Você não vai estar efetivamente acompanhando. Você só vai marcar um xizinho ali na planilha. Atestando nota. E a gente não quer atestador de nota, quem segue o Pode Licitar não é um mero atestador de nota. Não mesmo. Então, se eu tenho muitos outros contratos, por exemplo, eu já sou fiscal, eu não vou ter condições de me dedicar àquela função, eu posso dizer então que eu não tenho condições por uma questão de acúmulo de trabalho mesmo. Perfeito. Ou se eu não me sentir seguro, se é uma atividade nova pra mim, que eu não faço a menor ideia do que é, porque aí a gente pensa assim, mas é só assinar a nota fiscal? Não. Tem que fazer um close. Não. É só assinar a nota fiscal? Não, né? A gente precisa, tem outras atividades envolvidas, os xizinhos que tem que marcar, que vai brigar comigo também. Mas enfim, você pode pedir também capacitação do seu órgão, né? O seu órgão pode te disponibilizar cursos, tem até alguns cursos gratuitos na própria ENAP, né? E aí a administração iria dispor dessa capacitação para que você se sinta seguro e possa, de fato, executar a função fiscal. Acho que é mais do que pode, né? Deve. Acho que, independente do fiscal dizer que não tem a capacitação técnica para aquela atividade, acho que o órgão já deveria, no momento de fazer a escolha desse fiscal,
tem aquele kit fiscal. A gente brinca muito isso. Qual é o kit fiscal? O que tem no kit fiscal? Além de todas as documentações necessárias, tem a capacitação. E ele sabia que ele foi designado fiscal, né? A ciência é importante. O joinha no processo. Senão essa etapa não existe, né? Você só descobre quando a testa nota não deu tempo de contar. Mas aí eu formalizo isso, não tem nenhum documento, aliás, eu recebi essa pergunta uma vez, qual o documento que eu utilizo? Não existe um documento próprio para isso, você pode formalizar. O e-mail, inclusive, é um documento institucional. Então ele tem força, né, legal para tanto. Então você pode, pelo seu e-mail mesmo, mandar para o seu chefe, informando ali, motivando porque você não pode ser. Ah, tá. Como que eu digo? Porque a nomeação de fiscal ela é por portaria, né? É uma publicação. Mas a minha manifestação de que eu não posso, ou me sinto incapacitado, pode ser por e-mail. Um simples e-mail. E a sua chefia, então, vai ter que se manifestar no sentido de ou escolher alguém que esteja apto para aquela função, ou te capacitar, como você bem falou. Temos a ENAP aí em diversas outras capacitações. E aí, puxando o gancho nesse sentido, eu já vou elogiar a nova lei. Ah, ela tem que fazer Vou isso. fazer esse elogio. Mas é verdade. Porque, pensa comigo, Bárbara. Na outra nem tinha, né? Não tinha. Você viu lá um representante da administração para acompanhar a execução do contrato. Quem é esse representante da administração? É a alta gestão? É o ordenador de despesa? É o usuário do produto? É o usuário do produto. Quem é esse profissional? E aí, quando você pega uma lei, uma nova lei, como a 14.000, e ela traz lá no seu rol de dispositivos, quais são os requisitos que aquele profissional tem que ter, que aquele servidor tem que ter para ser gestor. Então, você já começou a dar um ar profissionalizada ali. É isso. Você já começou a dizer, cara, eu não quero qualquer um aqui dentro, eu não quero o cara que... Aquele cara que criou problema em todos os setores que passou, que tem um monte de problema aí, Ou não deu certo em lugar nenhum. É ele o fiscal do contrato? Não é. Ou aquele que não faz nada, aquele que não serve pra nada, tudo que ele faz não dá certo. Não é ele. Pensa, não é o café com leite então, gente. Anota aí mais essa dica, tá? Vai anotando. Não pode ser o café com leite, não tem nem o quizubeiro. A fiscalização não é castigo. A fiscalização não é castigo. Então, assim, não é um cara que não tem perfil para ser nada e vira gestor. Não é um cara que deu problema em todos os setores que ele passou, porque ele falta muito, porque que ele vai... Não é, pelo contrário, né? Então, eu acho que a 14.000, ela traz esse viés de que vamos olhar que eu preciso dos melhores profissionais para aquele perfil decisório, proativo, né? E capacitado. Uma outra questão é a segregação de funções, princípio esse que veio na nova lei, sim, que já dá aquela visão de... Sabe aqueles órgãos que você passa e o ordenador de despesa é o gestor de todos os contratos? Ali é claro. De fato, ele tá gerindo o contrato, não. Ele pode ser o mais capacitado, ele não tem tempo hábil para acompanhar a rotina. Então, assim, a lei 14.103, ela traz esse olhar. Eu tenho que elogiar nesse sentido. E trazendo também um pouco até da conversa que a gente teve com o André Luiz, né? A gente teve uma conversa, quem ainda não assistiu pode acompanhar, né? O episódio da entrevista que a gente fez com o André Luiz. A gente falou muito sobre gestão por competências, né? Sim. E entra de novo sobre isso. Não adianta eu nomear como fiscal o cara que é café com leite, que não tem nenhuma afinidade com o objeto ou com o serviço que ele vai ter que fiscalizar. Sim. O ideal é que a gente pegue alguém que tenha proximidade e que tenha, assim, a competência necessária para fazer, né? Exatamente isso. Tá, agora você falou muito sobre, não posso negar, tem o kit fiscal. O que vem nesse kit fiscal? Porque, assim, uma dúvida muito recorrente. Quais são as atribuições do fiscal? O que compete ao fiscal e ao gestor, né? Porque a gente também tem uma diferença entre os dois. Temos sim. Então, assim, são figuras diferentes, apesar de muita gente acreditar que gestor e fiscal de contrato são os mesmos agentes, e não são. O fiscal técnico, né? Que a gente tem fiscal técnico e fiscal administrativo. O fiscal técnico, ele está em loco, ele está direcionado para a execução do objeto. Então, ele está pautado para quê? Para qualidade, quantidade. Ele recebe. Ele é o recebimento provisório, é o primeiro contato. Então, se aquilo que a gente contratou está sendo prestado dos moldes pensados e contratados pela administração. Então, ele é execução. Ele não está ligado a questões mais burocráticas, estratégicas do processo de gestão, nem tampouco orçamentários. O fiscal administrativo, que é uma figura que só existe em contratos demo, e o nome aí é providencial, porque os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. É com dedicação exclusiva de mão de obra, por isso que é demo. São os mais difíceis, mas são os mais maravilhosos de se fazer, inclusive, que é cada dia uma emoção. Então, esses contratos têm fiscalização administrativa, que são agentes voltados para questões tributárias, previdenciárias,
Vai acompanhar a folha de pagamento, se todo mundo está recebendo salário em dia, se o vale transporte foi pago para todo mundo. Exatamente. Ver se tudo que está na convenção coletiva da empresa está sendo cumprido, vai ficar coordenando a questão da conta vinculada, que está gerindo algumas coisas no sentido de rescisão, férias, 13º salário. Então, é esse profissional que está cuidando para que no futuro a administração pública não venha responder subsidiariamente. Tá, você falou sobre os contratos dela e aí eu vou entrar um pouquinho nesse universo, porque acho que são os contratos também mais difíceis, né, de fiscalizar, porque tem, geralmente, ainda mais se você trabalhar num órgão grande... faltou o gestor. Ah, é, fiz. Então volta. Claquete, vai, volta. Seguindo, porque é quase ao vivo, né? Depois a gente volta. Quem sabe fazer ao vivo, galera. O gestor, então, fechando esse grupo de atores, é o profissional que vai coordenar essas atividades, né? Ele vai ser responsável não só por coordenar os outros fiscais em suas atividades, mas também para dar conformidade. Então, toda a parte de alteração contratual, que versa aditivos, apostilamentos, equilíbrio econômico e financeiro do contrato, as próprias prorrogações, notificações, sanções, rescisão do contrato, é o gestor que cuida disso. Tá, segura isso que eu também vou voltar aí, mas vamos lá voltar no fiscal e voltar na contratação dela. Eu imagino que sejam as mais difíceis de fiscalizar, porque às vezes você tem um número muito grande de mão de obra, né? Se você pega, por exemplo, um contrato de terceirização de mão de obra, realmente você às vezes tem um número enorme de profissionais. E imagino que a fiscalização seja mais complexa, inclusive nesse aspecto. E aí também eu ia te perguntar com relação, principalmente ao fiscal, pelo que você falou, eu entendi que é o fiscal técnico. Ele precisa ver se a função daqueles terceirizados está sendo executada conforme estava no contrato. E se ele perceber assim, situações inusitadas que não acontecem aqui no Brasil, tá? Medo. Assim, que a gente pega a secretária e pede pra ela marcar uma consulta médica pra gente. Que ela particular? Isso, eu preciso marcar um ortopedista. Fulano, marca pra mim a minha consulta com o meu ortopedista. Ou que eu tô com uma fome, peço pra ela buscar um lanche pra mim lá embaixo. Acho que a pressão até caiu. Quer beber uma água? Eu vou beber uma água. Como que a gente atua nesses momentos, assim? Porque é muito difícil o que pode e o que não pode, né? Na verdade, assim, a lei ela é bem clara nesse sentido. A administração pública não contrata mão de obra, né? Ela não contrata pessoas, ela contrata prestação de serviço. Então, o que é atividade profissional? Tudo aquilo que engloba as prestações de serviços que a administração pública contratou e é para interesse público da administração. Marcar o meu médico é interesse meu, no caso, não estava no edital. Eu acho que eu vou rodar o Brasil afora e não vai ter. Marcar consulta do funcionário público. Então, não é. Por quê? Por vários motivos, inclusive, né, Bárbara? Primeiro, porque você contrata um profissional capacitado dentro dos requisitos daquele posto, né? Então, você está contratando um profissional para a administração pública. Outra questão é que, por ser terceirização, você tem uma relação tripartite. E o que significa dizer isso? É uma relação administração pública com a empresa prestadora de serviço e a empresa prestadora de serviço com o colaborador. Então, para que essa relação não tenha uma quebra e que a gente não venha responder posteriormente pela questão trabalhista dos funcionários, não pode ter ato de subordinação. Então, a gente não pode ter essa questão hierárquica sobre o colaborador. E é por isso que a gente sempre fala que quem dá ordens ao colaborador é o preposto da contratada. A própria instrução normativa fala o seguinte, que nos casos que você tenha... Eu vou beber uma agora aqui, ó. Você disse que não era no Brasil, estou acreditando na sua dúvida. É que eu viajo muito, gente. Ela é internacional. Se você perceber essa questão, a instrução normativa 05 ela vai falar o seguinte, que nos casos de contratos em que a orientação, e veja bem, ó, a orientação, né? Não é a ordem, mas a orientação direta seja necessária, como em caso de você ter uma recepção, uma secretária, como você trouxe, você pode fazê-lo porque você não teria o preposto ali em loco para falar assim, Bárbara, esse despacho para mim. Manda um e-mail, desnecessário, né? Não seria nem produtivo. Então isso você pode fazer, porque está intimamente ligado ao trabalho. A atividade daquele funcionário. O que você não pode fazer é dar ordens que entrem na gestão da contratada. E aí sim será um ato de subordinação que poderia inclusive fazer quebrar essa relação tripartite e você está diretamente ligado ao funcionário e isso não pode acontecer. Tripartite para todo mundo entender, porque eu tenho a administração pública, eu tenho a empresa e eu tenho o colaborador, né? Então eu tenho 3 agentes, 3 figuras interagindo. Eu vou fugir um pouco desse roteiro aqui, porque você falando sobre isso... Maravilha! Pegadinha, um momento sobre combinar isso. Roteiro pra quê? Pra quê? Pra que a gente... Não, porque você falando sobre isso, eu me lembrei de outras situações inusitadas, que você falou, né, que na verdade a gente não contrata a pessoa, a gente contrata o serviço,
E aí a gente tem aquelas situações em que fala, mas ela é minha secretária. A bola é minha. Isso, tá comigo. E eu não quero ceder ela para outro setor, porque ela é minha secretária. E até também é difícil quando a gente tem troca de empresa, né? Principalmente nos momentos em que a gente faz uma licitação e, porventura, a empresa que ganha o próximo certame não é a mesma que estava prestando serviço anteriormente. E aí, eu já vi isso acontecendo algumas vezes, em mais de um lugar, para que ninguém ache que a gente está dando indiretinha aqui, tá? Fique claro. Já vi acontecendo mais de uma vez e em situações diferentes, em que rola aquela pressão de, não, mas eu não consigo viver sem ela. Só que a nova contratada não necessariamente vai absorver a mão de obra que já estava lá. E eu vejo isso como uma dificuldade muito grande. Obviamente, aquela pessoa que já estava lá, eu já capacitei, já sabe fazer tudo, já sabe como é que é o esquema do órgão. A gente entende isso, né? É real. Eu passei por uma contratação terceirizada num órgão pequenininho que eu trabalhava. E que essa foi um dos medos que a gente teve, porque é um órgão pequenininho, então são um pouquinho terceirizados. E a gente se afeiçoa às pessoas, e as pessoas fazem um trabalho maravilhoso, e a gente realmente fica com aquela de... Já aconteceu comigo no passado, da empresa sair e falar, eu vou levar essa funcionária comigo porque ela é boa demais, eu não vou deixar ela aqui não. E aí não aceitou demitir, por exemplo, e era assim, a melhor funcionária que a gente tinha no setor terceirizado. Essa transição de uma empresa para outra, a gente não tem nenhuma coordenação sobre isso, a gente tem gerência sobre isso, quem ela vai manter, quem que ela vai contratar, não estava no roteiro. Não, pois é, e não estava, mas é de fato uma ótima pergunta. Não, já me perguntaram várias vezes isso. Acontece muito, e assim, eu não vou nem falar de nenhuma experiência particular, eu tenho uma experiência de um colega da pós, nossa, eu não vou nem falar quanto tempo para entregar a idade aqui, agora eu voltei no tempo, mas eu tenho um colega que ele perdeu um processo licitatório. Ele dividiu isso comigo e falou, cara, eu ganhei o processo licitatório e quando ele chegou, o órgão que ele havia vencido a licitação disse que ele tinha que ficar com todo o quadro de colaboradores da outra empresa. A outra empresa demitiu, o pessoal estava lá. Ele falou, não vou porque eu já tenho todo mundo. Ele tinha acabado de perder um outro contrato, então ele, ao invés de demitir os seus profissionais, ele queria aproveitar para cá. E simplesmente nesse órgão, assim, chega a ser beirar o absurdo. Eles não seguiram com o processo. Eles cancelaram porque eles queriam que ficasse o pessoal do órgão. Eles queriam as pessoas. E aí, obviamente, esse rapaz até buscou o judiciário e tudo mais, e não sei nem dizer qual foi o desfecho. Mas isso acontece, e acontece muito, e como dizem, é raro, mas acontece muito por aí. E a resposta é objetiva. A gente não pode fazer isso, essa ingerência, porque quando a gente contrata, quando a gente terceiriza, a gente está contratando uma empresa que tem expertise para algo que nós não temos. Então, a gente está entendendo que o processo de recrutamento e seleção era contratar, né? Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu muito na pandemia. Isso foi real na pandemia. Muitas empresas perderam contratos na pandemia. O que aconteceu com essas empresas? Os recursos humanos desses contratos que perderam ficaram dentro dessas contratadas. Conforme elas iam ganhando contratos, elas queriam realocar o seu próprio grupo. Elas já tinham, que elas não tinham dinheiro às vezes nem para pagar rescisão, Exato. Né? Então, ficou mantendo aquele grupo ali para num próximo contrato aproveitar. E às vezes a própria proposta dessa empresa pensou que ela não teria o custo de recrutar, porque ela já tinha esse pessoal. Ela já tinha uma mão de obra que ela entendia que trabalhava bem com ela. Aí posso eu, a administração pública, dizer a ele que ele tem que ter um outro custo que ele não projetou, porque eu quero aquele profissional, não contrato pessoas, não posso fazer isso. Tá, e nesse aspecto ainda, fugindo mais um pouco, posso indicar pessoas? Ai meu Deus, não pode indicar pessoas. Não pode indicar pessoas, mais uma vez por a questão da expertise da empresa e até para a gente também proteger a própria administração pública de não ter aquele cabidal, né, de emprego e você ficar, às vezes, até refém. Porque acaba você ficando devendo favor a um monte de gente, né? A administração pública não é para isso. E aí é muito comum você ver em órgãos em que essa indicação acontece, você vê profissionais não qualificados. Profissionais que não estão dentro do requisito do posto. Então eu pago para um posto que exige XYZ requisitos, mas não recruto com esses requisitos. Na verdade, é um problema por conta até desse viés, né? Porque se todo mundo fizesse como manda o figurino, a gente tem colegas maravilhosos que a gente conhece, que tem currículos maravilhosos e estão precisando de oportunidade. Se as pessoas realmente indicassem por capacidade, falar, cara, eu conheço alguém que é maraviloso e eu estou precisando de uma pessoa exatamente com esse perfil, funcionaria bem. Mas, infelizmente, a gente tem casos de pessoas não capacitadas e que a gente quer fazer o cabide, quer trazer o meu cunhado, o meu primo, o marido da minha irmã, e aí acaba que a gente traz pessoas sem qualificação, né? E assim,
tô te perguntando isso porque a gente recebe currículos Sim. e pedidos, né, de se no seu órgão você souber de alguma vaga, tem como me indicar e tal. E assim, é importante a gente deixar isso claro, né? O correto é que a gente não faça essa indicação, que a empresa tenha condições de fazer a sua triagem e a sua seleção, né? E nós teremos o nosso momento de avaliar isso, né? Porque depois que esse profissional for contratado, não é que a gente tem que aceitar... Se ele não tiver produzindo como a gente necessita. Não, a gente vai sim verificar se cada um dos requisitos, se não tiver, você devolve para a empresa, se solicita devolução, a empresa vai avaliar, vai te motivar, inclusive, falar, não, Michele, tá aqui, porque os requisitos aqui. Pedia-se, sei lá, o Excel avançado, tá aqui o Excel avançado. Pedia-se o ensino médio, tá aqui o ensino médio. Então, essa troca com a administração vai acontecer. Mas o recrutamento e seleção era contratado. Inclusive, para quando a gente vai fazer essa mudança de postos dentro de uma própria empresa, né? Que também acontece, às vezes, esse upgrade de cargo, né? A promoção dentro da empresa. E aí as pessoas também, às vezes, ficam chateadas, né? Porque, porque não deixaram eu melhorar de cargo. E, não, mais uma vez, não é gerência da administração pública quem saiu do cargo 1 para o cargo 2. A gente apenas pediu mais postos de trabalho do cargo 2. Vamos deixar isso bem claro aqui, porque a gente algumas vezes também já escuta isso nas rádios corredor, né? Por aí. Então, na verdade, a gente pede mais postos de trabalho com um outro perfil e a empresa pode escolher em recrutar novas pessoas ou oferecer essa vaga aos colaboradores que já estão lá participando de uma seleção. E essa seleção, novamente, não tem gerência nenhuma do órgão público. A gente apenas pediu aquele número de cargos que está previsto em contrato. Ela vai fazer a seleção da maneira como ela achar pertinente para as características do cargo. E aí as pessoas serão promovidas aqueles que preencherem as características, preencherem os requisitos. E o gestor daquele contrato, ou fiscal daquele contrato, não tem gerência nenhuma sobre isso. Não tem. Sabe o que eu acho que é uma boa prática? Eu já vi acontecer e eu não tenho nenhum tipo de ressalva nesse sentido, que acontece muito no momento da promoção. Que eu acho que a gente tem uma margem de atuação um pouquinho mais elástica, flexível, vamos dizer assim, né? Muitas vezes eu vejo empresas fazendo um trabalho meio que conjunto com a administração pública nesse momento, que funciona de que maneira? Ele vai ter aquele momento de promoção e ele quer motivar a sua equipe interna. E eu acho ótimo, eu acho que... Né? Uma equipe que já conhece também o trabalho, tá treinado, e você motiva, porque o cara sabe que ele terá oportunidade de crescimento se houver. Então, geralmente, o que a empresa faz? Como a empresa não está tão dentro do processo, ela geralmente busca o gestor do contrato, o próprio preposto, e pede para verificar os profissionais que os próprios usuários estão se destacando mais. Você pode, inclusive, pontuar quem são esses profissionais que se destacam, mas isso não vai... Isso não significa que ele será promovido. Não, ele será ali... A administração pública está dizendo que eu trabalho com a Bárbara e a Bárbara está fazendo um excelente trabalho, ela está se destacando. E a empresa vai pegar a Bárbara e tantos outros ali que ela já identificou, vai colocar no processo seletivo e vai fazer todo o processo normal de recrutamento e seleção. Que pode, gerência. Que pode, inclusive, ser uma promoção não para esse órgão, mas para outro órgão que essa empresa também tenha contrato, né? Porque às vezes a mesma empresa terceirizada, ela presta contrato no seu hospital e no meu. Então eu posso ter pedido um cargo, por exemplo, e ela identificar que esse perfil tá lá no hospital que a Michele trabalha e ela fazer essa troca de profissionais, né? É muito normal. É importante a gente lembrar com relação a isso, que o contrato não é para o nosso órgão. Elas às vezes têm contrato em vários outros órgãos. Exato. Bom, deixa eu voltar então pro roteiro antes que a gente tenha mais dúvidas aqui. Sim, suando. Fora de roteiro. Então volta pro roteiro. Você falou sobre o fiscal e sobre o gestor, que a gente inclusive tinha esquecido de falar. As funções do fiscal e a função do gestor, que não é a mesma função, são funções distintas. Mas existe uma dúvida também com relação ao grau de subordinação. Existe uma subordinação ou uma hierarquia entre o gestor do contrato e os fiscais do contrato? Sim, é uma dúvida que realmente é bem recorrente. Existe uma subordinação que é funcional, pela função ali, né? Então vamos supor, você, Bárbara, é uma servidora pública de uma área distinta da minha, em que eu sou gestora. Então você não vai responder diretamente a mim enquanto servidora pública, você tem uma chefia imediata. Mas na atividade do encargo de fiscal, você vai estar diretamente ligado a mim que sou gestora, porque eu estou coordenando essa atividade. É do gestor para os fiscais que vem o modo operante de atuar. Então, como que vai fiscalizar é o gestor que vai determinar como que ele quer que tenha aquele olhar ali sobre a execução do objeto. Até porque tudo que você faz, se você perceber, o fiscal vai até um certo ponto do processo. Então, se você, Bárbara, está na fiscalização técnica,
vendo a execução ali em loco. Você tem um problema, vamos supor, eu tenho um problema de uniforme, que é uma questão que está muito ligada ao fiscal técnico. Então, estou percebendo que todos os meus colaboradores estão chegando sempre com os uniformes rasgados ou manchados. Precisava ser trocado e não está sendo havendo aquela reposição. E aí, eu, fiscal, já sinalizei para a empresa que não está chegando uniforme, que não está chegando uniforme, que o uniforme está fora do prazo, e eu não resolvo. Para quem que eu vou? Eu vou para o seu chefe imediato? Não, você vai para o fiscal. Então você subiu um degrau, o gestor. Você subiu um degrau, porque aí o gestor tem outras ferramentas que o fiscal técnico não tem para tratar essa questão junto com a empresa. Aí ele consegue pesar mais nessa notifica, desconta e aí por diante. E aí a gente entra num outro assunto, que eu imagino que seja assunto para um outro episódio, que é com relação às sanções e punições que a gente pode fazer em decorrência dessa fiscalização. E aí quem vai tomar atitude com relação a qualquer tipo de sanção ou punição é o gestor. O fiscal pode indicar que algum elemento daquele contrato não está sendo executado. Isso. Mas abrir ou seguir com uma sanção ou punição, isso é uma ação do gestor do contrato. Não. O fiscal técnico ele sinaliza, né? Porque ele está vendo. Mas é o gestor do contrato que vai notificar a empresa, é o gestor de contrato, inclusive, que vai abrir um processo para apuração de penalização, de penalidade. Ah, sim, deixando claro que a gente não chega punindo, né? A gente precisa... E nem somos nós, em regra, que avaliamos o processo, até para ter segregação de funções, né? Porque, veja, às vezes você está tão desgastado naquela empresa, que será que você, como gestor, não pesaria a mão se você estivesse definindo? Então você abre, você instrui, para que uma outra área, a parte de toda e qualquer relação, tanto com o gestor quanto com a administração, com a contratada, possa avaliar fatos. Então ela vai dar ampla defesa para a empresa novamente e vai seguir toda uma ritualidade que acaba para um outro episódio. Inclusive, se a gente for pensar nisso, o fiscal do contrato, o fiscal técnico, ele observando alguma irregularidade, ele vai conversar com o preposto da empresa, por exemplo. Ele pode ir direto falar com o preposto, olha, aquilo ali não está acontecendo, se for um processo, por exemplo, de limpeza. Eu estou notando que o padrão de limpeza está caindo, não estamos tendo um bom resultado. Ele vai falar com o preposto. Agora, se o problema está sendo recorrente, ele leva para o gestor e aí o papo vai ser gestor-empresa direto. Aí a gente já não vai botar preposto fiscal na história, até porque é isso, né? Às vezes a relação já está meio desgastada e também é nesse nível de fiscalização direta do objeto. Perfeito. Ah, tá vendo? Dando aula! Nunca fui fiscal de contrato, hein? Vou dizer, nunca fui. Já só abro os processos de planejamento, mas fiscal de fato nunca fui. E é engraçado porque a gente até brincou, tipo assim, olha, não, quando a gente estava fazendo o roteiro, né? Não vamos nos deter na parte que não pode negar, porque esse assunto já está batido, assim. E era de fato o que eu mais ouvia, né? Quando a gente estava fazendo os processos de planejamento, que por vezes a gente já tem que começar indicando quem são os fiscais. E as pessoas falam, mas eu não sei se eu quero ser fiscal. Então, deixa eu te contar que não pode negar. E aí a gente respondeu isso tantas vezes, essa parte eu já tinha decorado, essa resposta aí eu já tinha decorado. Que não podia negar e que a gente, de fato, tenta promover, né, capacitações no órgão. Acho que também é um espaço para a gente deixar isso muito claro, que é muito importante. Nos órgãos em que a gente trabalha, a gente tem trabalhado direto com capacitação, você promove as capacitações com relação aos fiscais e gestores de contrato, porque essas atribuições a gente falou aqui de maneira muito genérica, mas existem muitas nuances, né, de fiscalização, de como que eu faço um IMR, como que eu faço uma planilha de preços para depois eu poder acompanhar durante a execução. E aí essas particularidades realmente você precisa ter um nível de aprofundamento maior. E aí somente uma capacitação, né? Nos órgãos em que a gente trabalha, a gente é responsável pelas capacitações e essas capacitações elas são importantes para darem a segurança também para os fiscais e para os gestores, para eles saberem como atuar em casos específicos a depender do objeto, que aí vão ser nesses momentos com um público menor, né, que a gente consegue explicar melhor o que é um IMR, como que marca, você que tem essa experiência, você não visualiza isso como um cenário melhor para conversar? Assim, é uma boa prática, assim, pelo menos no meu órgão, a gente sempre faz capacitações periódicas. Então, é uma boa prática que você dê capacitação no sentido de quais são as atribuições desse fiscal, quais são as vedações que a lei traz, né? Que mais do que saber o que fazer, a gente precisa saber o que não pode ser feito. Então, a gente vai dar as capacitações. Um outro gancho que eu tenho escutado muito falar e eu acho interessantíssimo você capacitar esses profissionais também no objeto em que eles estão trabalhando. Então, se eu vou designar uma equipe para ser fiscal técnica de limpeza, além de todos os instrumentos, né, de como eu tenho que gerir o contrato e a execução, por que não trazer
Workshops, por exemplo, a gente vai dar agora um workshop para o pessoal fiscal técnico que atua na limpeza. Então, eles vão ter um entendimento de o que eu olho numa limpeza, né? Que luva eu uso para limpar a parte alta, o que é o cronograma da limpeza. Então, assim, verdadeiramente ensinar como esse profissional faz o seu acompanhamento contratual no seu dia a dia. Então, a depender do objeto, né? A depender do objeto. Então, é fundamental capacitação sempre e constantemente. E se for um objeto, então, particular, que o órgão também preveja a possibilidade de capacitações em nível mais íntimo mesmo, né? De objetos específicos. Bom, então acho que conseguimos, talvez, pegar uma boa parte de informações com relação aos gestores e fiscais de contrato. Mas já acabou? Já acabou, gente. Não vai poder durar vários episódios falando sobre isso, entendeu? Mas tem tanta coisa pra falar. Eu sei que tem uma coisa que você esqueceu de falar. Que a gente falou no episódio de agente da contratação, nossa hashtag. E você não defendeu a hashtag hoje aqui. Deixa eu me arrumar pra esse momento, Gadelha. Juntas? Vamos. Hashtag gratificação para gestores e fiscais de contrato. Saiu pela carta. Mas o importante é pagar a gratificação para essa galera que merece muito, porque o encargo é efetivamente muito grandioso, né? E para você que pegou só esse episódio, volta no outro que é sobre a equipe da contratação e a equipe de apoio e a gente da contratação, que a gente discorreu um pouco mais sobre esse aspecto da gratificação e a gente não poderia deixar passar, né? Eu fiz a provocação, mas a gente não poderia deixar passar esse aspecto aqui, que é a importância da gente gratificar pelo nível de responsabilidade maior que eles têm e até para que possam ser pessoas comprometidas de fato com a qualidade do trabalho que eles fazem. É isso. Então, quer deixar um recado final para seus gestores e fiscais de contrato? Quero. Eu acho que mais do que falar sobre gratificação e tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é falar sobre a responsabilização e a responsabilidade de sermos gestores e fiscais de contratos. Então, que nós não sejamos meros atestadores de nota. A gente precisa fazer uma execução contratual efetiva para fazer valer e cumprir aquilo que é necessidade e interesse público da sociedade. Só para puxar a brasa aqui rapidinho com minha sardinha, e complementando o que você falou, é importante também que esses fiscais, esses gestores estejam alinhados com aquilo que foi planejado na contratação. A gente não pode fiscalizar e nem exigir além do que a gente previu no planejamento da contratação. Se perceberem alguma coisa que deixou a desejar, sinalizem para que na próxima contratação isso seja saneado. Tá sabendo tudo. Viu? Até breve. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.